Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Hoje eu vou falar aqui, eu e o Dr. Fernando Melo, gastrocirurgião, cirurgião do aparelho digestivo, nós vamos falar os 5 passos para realizar uma cirurgia de câncer no abdômen. É um tipo de discussão importante que a gente tem que ter com os nossos pacientes, rotineiramente. Eu e o Dr. Fernando Melo estamos aqui no consultório, eu aqui, Vitória, ele e João Pessoa, na Paraíba. Tudo que a gente vai falar aqui pode servir para qualquer pessoa que está em pré-operatório de uma cirurgia, então ele vai ter mais conhecimento para perguntar alguma coisa para o seu médico. Alguém que é familiar vai saber ajudar seu parente que vai operar de uma maneira melhor, de uma maneira mais segura. Vou chamar aqui o Fernando Melo. E quero te agradecer pela sua presença aqui. Esse assunto de hoje que a gente vai falar sobre cirurgia de câncer no abdômen é um assunto que traz medo, traz angústias e a gente vai separar aqui em passos porque é muito importante quando a gente está diante de uma longa caminhada entender que a gente pode dividir essa caminhada em passos, dividir essa caminhada em etapas, comemorar ao final de cada etapa, e isso é importante para a gente dar força e ânimo, para a gente encarar as outras, e aí vai vencendo até que a gente chega no final dessa caminhada vitorioso, chega à conclusão, né, desse processo cirúrgico que vai iniciar, e a gente vai comentar aqui. E queria que você se apresentasse aqui, Fernando, falasse um pouquinho de você, sua experiência como gastrocirurgião. Eu me formei em 2000, no ano de 2000, então eu já sou formado há 23 anos e eu fiz residência de cirurgia geral. Muitas pessoas não sabem, a gente tem que, para fazer uma residência em gastrocirurgia, a gente tem que fazer primeiro uma residência em cirurgia geral, que são pelo menos 2 anos. Eu fiz 3 anos de cirurgia geral e depois fiz 2 anos de gastrocirurgia. E aí achei pouco e inventei de fazer mestrado em cirurgia. Mas a verdade é que, na prática, a gente precisa de entender toda essa carga de conhecimento como uma base, né? É uma base para que a gente tenha mais convicções, mais certezas, esteja mais preparado, mais habilitado, mais capacitado realmente para exercer a atividade cirúrgica, né? Mas sem dúvida nenhuma, depois dessa formação técnica, aí vem a formação profissional propriamente dita, que são os anos de experiência, são as horas de voo, lidar com situações de indicar cirurgias, contraindicar cirurgias, realizar cirurgias, saber exatamente aqueles caminhos mais fáceis para que as cirurgias possam ter um bom resultado. A gente entender isso aí, isso realmente só vem com o tempo. Essa experiência que a gente vai ganhando ao longo dos anos, ela faz com que ela nos credencia a ter uma condição técnica e uma condição profissional mais consistente. Eu acho que isso que é importante. Então, às vezes, se você questionar, mas um médico ele ainda não tem experiência. Isso realmente acontece. Isso só vem ao longo do tempo. Assim como é um piloto de avião, é um advogado, é um engenheiro, é um arquiteto, em qualquer profissão, ele só vai conseguir, talvez,
adquirir uma excelência de atuação profissional ao longo dos anos. Eu, para me apresentar aqui, que eu sei que tem gente aí que é seu seguidor, eu sou o Dr. Alex Bruno, sou cirurgião oncológico, minha formação foi pelo Instituto Nacional de Câncer, lá no Rio, e essa formação principal foi em cirurgia abdômeno-pélvica, em cirurgias complexas, tanto do aparelho digestivo quanto do aparelho reprodutor feminino. São duas coisas, uma das coisas que eu mais faço aqui no meu consultório é, por exemplo, as cirurgias ginecológicas. E o que é interessante nessa formação, Fernando, é que nesse período a gente tem uma imersão com vários pacientes, então é possível vivenciar várias situações, a gente entende melhor o câncer em si, o tratamento do câncer, e entende também a necessidade, né, dessas discussões como esta, para um paciente que às vezes teve o diagnóstico nesse momento, ou está passando por um pré-operatório, e ele precisa ouvir algumas palavras de como que vai ser aquilo ali. Então, para quem às vezes está ouvindo pela primeira vez, só de assistir uma live como essa, ela começa a imaginar e começa as coisas ficarem um pouco mais concretas, tira um pouco do medo dessa pessoa de perguntar para o seu médico. Então, conforme o Fernando estava falando, o médico, depois que ele teve a formação, ele tem uma longa experiência com vários pacientes, e isso vai agregando cada dia mais. Todo paciente você aprende, todo caso você aprende um pouquinho. E quando ele está diante desse médico, e esse médico ele tem o conhecimento do seu caso, pergunte para ele. Então, a primeira coisa que eu acho que deve ser um recado aqui para essa live é que o médico ele nunca vai ficar se sentindo desafiado porque o paciente está perguntando demais, ou ficar, às vezes, incomodado que aquele paciente está com alguma dúvida. Não, a gente não vai ficar, porque exatamente a gente sabe que essa dúvida, simples que seja, né, de alguém que pode ter uma dúvida, da pessoa achar boba, mas não é boba, pergunta para o seu médico, porque é justamente isso, essa informação que vai melhorando ali o bem-estar do paciente, ele vai ficando mais, vai construindo aquela relação médico-paciente até chegar na cirurgia. A mensagem que fica, eu acho que assim, a partir do momento que você tem qualquer tipo de diagnóstico, e aí eu vou colocar o câncer como um diagnóstico que é muito duro para o paciente e desafiador para o profissional de saúde, para o médico ou qualquer outro profissional de saúde que está lidando com aquele paciente, a gente tem que ter muito a percepção e o entendimento que é tudo muito novo para o paciente, né? É um cenário que a gente precisa de utilizar nosso conhecimento, nossa experiência, a vivência de vários casos e tentar trazer para ele de forma a tranquilizá-lo o máximo possível, a orientá-lo o máximo possível, para que esse medo ele diminua. A gente sabe que o medo é impossível você eliminá-lo, mas para que você diminua esse medo, diminua esse receio. E eu acho que uma das chaves para isso é uma relação médico-paciente muito bem estabelecida, uma relação muito concreta, muito sólida. Eu acho que isso vai levar a uma confiança que faz com que, inclusive, os resultados do ponto de vista clínico, do ponto de vista cirúrgico, eles sejam melhores. Então, esse laço que ele é estabelecido, ele é criado do médico com o paciente, ele tem que ser um laço de extrema confiança para que todos esses passos, você chegou a falar, eu acho que é muito uma maratona que o paciente muitas vezes vai ter que passar, ele vai passar por toda a avaliação pré-operatória, ele vai ter contato com inúmeros profissionais de saúde, ele vai encarar ambientes desafiadores para ele, por exemplo, um centro cirúrgico, que para muitas pessoas é assustador, né? Eventualmente, um ambiente de terapia intensiva, que isso dá muito receio para as pessoas, né?
Então, todo esse cenário, é importante que o paciente ele fique muito ciente disso, ele entenda bem. A gente procure de forma muito empática, ou seja, se colocando no lugar do paciente, procure explicar e detalhar para que as coisas fiquem mais... para que ele encare aquela situação ali com um pouco mais de tranquilidade, com mais confiança. Né? É claro que a gente não vai falar de pormenores, mas a gente vai procurar trazer uma situação e explicar para o paciente para que ele comece a se ambientar. E eu costumo dizer o seguinte, fazendo uma analogia aqui, a gente quando vai entrar num trem fantasma, como a gente está no parque de diversão, entra num trem fantasma, a gente não tem nem ideia do que vai acontecer. Então é natural que a gente tenha muito medo, muito receio. Mas se você entrar num trenzinho que você vai passear e você já consegue ver todo o trajeto que você vai passar, não vai te dar receio, não vai te dar medo. Então aquilo que você desconhece, naturalmente, vai trazer mais receio, vai trazer uma insegurança muito maior. E a partir do momento que a gente procura explicar essas questões, toda essa maratona pela qual o paciente vai passar, eu acho que ele começa a ter um pouco mais de força, ele encara aquilo ali com mais segurança. E então, aproveitando essa introdução, eu vou começar aqui a falar do primeiro passo. Então, a gente separou o primeiro passo dessa caminhada, é entender o diagnóstico e o porquê da cirurgia. Então, quando o médico, um cirurgião, propõe uma cirurgia, ele já analisou o caso, ele já está ciente do tipo do tumor, se é um tumor maligno, se é um tumor benigno, se é um tumor pré-maligno, que é aquele tumor que ainda não é um câncer, mas ele tem um potencial de virar um câncer no futuro. E essa avaliação do médico, ela é muito importante para a indicação da cirurgia. E o paciente, por outro lado, então, ele precisa entender tudo isso. Então, para começar o paciente a entender a cirurgia, antes de explicar até uma operação ou a indicação da cirurgia, é preciso o paciente entender aonde que está aquele tumor, se ele é um tumor maligno, benigno ou um pré-câncer, para entender também, dentro da onde ele está localizado, quais são os sintomas que ele está passando. Então, é muito comum, às vezes, um paciente que começa a estudar sobre aquele tumor que ele teve. Hoje eu estava com uma paciente que teve um câncer de intestino e ela estava me perguntando por que ela não tinha todos os sintomas daquele câncer de intestino. Ela só tinha alguns sintomas. Então eu parei aqui para explicar para ela que as informações que são dadas para a população como de um sintoma de tumor de intestino, nem sempre a pessoa vai se apresentar com todos aqueles sintomas. Então, é uma forma que a gente tem de explicar uma população, né, ou às vezes em cartilhas, em sites, até o próprio médico fala, os sintomas do câncer de intestino é alteração do hábito intestinal, sangrar fezes, emagrecimento, o abdômen incha, pode ter emagrecimento. Isso é importante, importantíssimo. E o médico aqui, nessa primeira consulta, ele desmistificar, olha, você tem esses sintomas, então por isso eu vou te dar essas medicações. Então o tratamento do câncer, ele vai se dar ali, nesse caso que a gente está colocando aí como um tumor de intestino, ele vai culminar numa cirurgia do intestino, uma retirada, uma ressecção de intestino, uma colectomia, uma retossigmoidectomia. Só que até chegar lá, o médico já começa a atuar em relação às cólicas, em relação aos primeiros sintomas que a pessoa está sentindo ali, aliviar, às vezes, uma constipação. Então, veja, o tratamento já começa ali,
com o médico atuando nos primeiros sintomas, tirando as primeiras dúvidas do paciente e explicando sobre o diagnóstico, né? E complementando o que você está falando, Alex, existem até situações onde o paciente não tem sintomas, né? Então ele faz, de repente, um exame preventivo. Colonoscopia é um exame que a gente atualmente recomenda fazer a partir dos 45 anos de idade, né? Independente de você ter qualquer queixa. Então, de repente, através de um exame preventivo, que é um exame que consegue fazer a identificação, o diagnóstico de um câncer de intestino grosso, a gente detecta a necessidade de um tratamento oncológico, de um tratamento para câncer, né? Então, veja que, embora exista a maioria dos pacientes que têm algum tipo de neoplasia de câncer, eles vão ter sintomas, eles vão ter queixas, mas existem situações onde você flagra o tumor em caráter precoce. E isso é até bom, né? Se a gente conseguir, vamos dizer, ampliar esse tipo de número de casos, melhor, porque você conseguir identificar um tumor precocemente significa que o tratamento em geral vai ser mais eficiente e, de repente, com uma grande oportunidade de cura. E é importante já falar para as pessoas aqui que a câncer não quer dizer uma sentença de morte, muito pelo contrário. Quanto mais cedo você diagnostica o câncer, maior a chance de cura. E se você identifica um câncer com uma lesão, se você identifica uma lesão pré-maligna, a chance de cura é enorme, é gigantesca. E eu tenho um caso na família, né? Eu tenho um caso na família do meu pai, que há mais de 20 anos fez uma cirurgia de intestino grosso e está aí vivo, contando história e, graças a Deus, muito bem. Né? Então, a gente tem que levar isso em conta. E tem outras questões também, por exemplo, muitas vezes a gente tem que falar em relação ao paciente das queixas que ele tem de dor, então que o tratamento vai ter uma indicação para eliminar aquela dor, para controlar aquela dor, para restabelecer aquela função, né? De repente, um paciente que ele tem... A gente trabalha muito na barriga, no abdômen, né, Alex? Mas, de repente, a gente tem um paciente que tem um câncer ósseo. Ele tem um câncer no pé e, de repente, ele precisa de fazer uma cirurgia que pode levar, eventualmente, até uma retirada de um membro, de um dedo. Mas ele tem que entender que aquilo ali vai controlar um câncer, vai dar uma sobrevida para aquele paciente, vai permitir que ele que ele esteja livre de uma situação que colocaria a vida dele em risco, né? Então, essas questões todas precisam ser muito bem tratadas e também expor a questão das várias modalidades de tratamento. A gente tem tratamento clínico, a gente tem tratamento com medicamentos por via oral, pela boca, medicamentos venosos, intravenosos, muitas linhas de quimioterapia que são feitas pela veia. A gente tem regimes diferentes de quimioterapia, às vezes o paciente faz uma semana, às vezes faz um dia. Então, e tudo isso precisa de ser muito bem conversado, abordado, esclarecido para o paciente. Mas, enfim, a gente tem que falar sobre tudo isso e só mencionar uma outra questão, que é à medida que a gente está estudando o caso, a gente já consegue antever uma possibilidade de se fazer uma cirurgia ou um tratamento curativo ou um tratamento que vai ser só paliativo, né? Então, a gente, às vezes, já precisa de começar a trabalhar com esse paciente essa perspectiva de cura ou de paliação, ou seja, de a gente não fazer um tratamento que vai dar cura para esse paciente, né? Então, é importante que a gente aborde tudo isso. E aí eu volto lá atrás. A relação médico-paciente muito bem criada, muito firme, ela vai fazer com que você tenha muito mais tranquilidade para colocar todas essas questões para o paciente, né? De forma ponderada, conversando com a família, com o paciente, para que a gente alinhe todas essas etapas. E a gente colocou esse primeiro passo, como entender o diagnóstico e o porquê da cirurgia, como uma peça-chave, porque aqui a gente está criando relação com o paciente, uma relação de confiança,
ele está entendendo a cirurgia, porque realmente a cirurgia é um tratamento radical, um tratamento invasivo. Muitas vezes a gente faz cirurgias que sim, podem alterar um pouco o dia a dia da pessoa, visto que vai ser retirado às vezes um órgão que vai ser substituído ou vai ser adaptado, o corpo vai se adaptar com aquela cirurgia. Então, como existe um período de adaptação, existe um período em que o paciente vai ter uma coisa nova ali na vida dela, mas uma coisa nova para o bem dela, ou para adquirir a cura, ou para adquirir o controle do câncer, ou para adquirir um restabelecimento, por exemplo, de uma via alimentar, ou restabelecer o trânsito das fezes para ela sair, ou seja, uma cirurgia paliativa para que uma função do intestino, de algum órgão, por exemplo, se restabeleça. Então, o paciente entender sempre o que ele tem, entender por que da cirurgia e para onde que a gente quer ir, onde que a gente quer chegar, esse realmente é o primeiro passo. Inclusive, ele vai ajudar, né, Fernando, com algumas questões que surgem, que será que a cirurgia é o melhor passo para mim? Então, a gente às vezes entra com essa coisa que o Fernando falou, não, às vezes você precisa ir primeiro para uma quimioterapia neoadjuvante. Então, como é importante o tratamento multidisciplinar do câncer, que a gente sempre está envolto por médicos da oncologia, por radioterapeutas, a gente sempre está em conversas e também em contatos, em reuniões clínicas, discutindo casos clínicos de uma maneira ampla, e isso sempre vai ajudar o paciente a ter um resultado melhor lá no futuro. Então, entendendo o seu diagnóstico, você vai saber, será que essa cirurgia eu posso esperar para essa cirurgia? Poxa, eu estou aqui com o casamento da minha filha daqui a 2 meses, eu posso esperar para essa cirurgia? Então, isso são coisas, parece que não, mas é muito frequente, né, Fernando? Então, a gente estava aí na época do Natal. Será que eu posso esperar o Natal para fazer essa cirurgia? Doutor Alex, eu estou com uma viagem programada, eu posso fazer essa cirurgia e ir para a viagem? Então, são todas essas questões importantes que a gente vai abordar nesse primeiro passo aí, que é entendendo o seu diagnóstico e o porquê da cirurgia, e dali em diante vai defragar os outros passos, né, Fernando? Então, eu vou aqui para o segundo passo, Fernando, que tem a ver com a gente entender aí o estadiamento do paciente, né? Então, a gente vai entender como que o tumor está na barriga e aí a gente vai decidir qual é a via do tratamento. Via, né, que a gente está falando aqui, ou a via aberta, ou seja, a gente vai fazer a cirurgia com corte, e assim a gente vai ter acesso a toda a cavidade abdominal amplamente, vai ter os casos que são importantes na cirurgia aberta, e a cirurgia minimamente invasiva, que é a cirurgia de vídeo, a videolaparoscopia, e a robótica, que nada mais é do que a evolução da via videolaparoscópica, mas que tem o mesmo objetivo, de levar uma cirurgia menos invasiva. Então, eu vou deixar o Fernando dar suas considerações aí sobre esse, primeiro, Fernando, desse estudo que a gente faz, que é o estadiamento, que a gente vai descobrir, né, os exames pré-operatórios que visam o estadiamento do tumor. Perfeito, perfeito, Alex. Essa é uma etapa essencial, né, nessa condução do paciente, quando a gente sabe que ele tem, por exemplo, um diagnóstico, vamos colocar como exemplo um câncer do intestino grosso, que é o câncer mais comum do aparelho digestivo. Então, a gente, à medida que a gente faz essa detecção, a gente identifica esse tipo de câncer, a gente precisa de saber se ele é um câncer localizado ou se ele é um câncer que existe já algum tipo de disseminação. Essa disseminação ela pode ser pelo sangue, e atingir outros órgãos, ou o próprio tumor crescendo ali no local, ele pode se aproximar de outras estruturas. Então, por exemplo, se a gente tem um tumor na parte final do intestino grosso, ele facilmente pode chegar a comprometer a bexiga.
né? E aí interferir na parte urinária. Então, a gente tem que observar esse estadiamento e aí a gente usa aqueles chamados exames complementares. A gente pode usar exames de imagem, como tomografia, a gente pode utilizar uma ressonância de acordo com o tipo de tumor, né? A gente pode utilizar alguns exames invasivos. No caso do câncer de intestino grosso, a gente faz a colonoscopia, que ela biopsia, ela pega um fragmento, ela pega um pedaço daquele câncer e manda para fazer estudo para saber o tipo de câncer. Mas, ao mesmo tempo, ela vai localizar em que parte do intestino grosso está esse câncer. É na parte final? É no meio do intestino grosso? É no início do intestino grosso? Esse câncer está com sangramento? Ele está impedindo a passagem, por exemplo, das fezes? Então, todos esses detalhes a gente consegue identificar, observar, através dessa avaliação desse estadiamento, né? Existe também uma avaliação que ela pode ser já através de um procedimento cirúrgico, ou seja, a chamada laparoscopia, que é a gente colocar uma câmera dentro da barriga do paciente, ela é uma forma que pode dar um diagnóstico e, ao mesmo tempo, tratar. Ela faz essa avaliação e ela pode dizer se, por exemplo, aquele câncer está localizado. Às vezes a tomografia não consegue dar com convicção essa informação, e a laparoscopia, por uma visão direta, a gente consegue ver se aquele câncer está localizado ou se é um câncer que já invade algum outro órgão, alguma outra estrutura dentro da barriga. Então, serve também como uma ferramenta, como um modo da gente identificar, fazer esse estadiamento. Então, o leque de opções que a gente tem aí é um leque grande. E, claro, a gente tem que fazer também, a gente está falando exclusivamente em relação ao câncer, mas tem que avaliar o paciente como um todo, né? A gente tem que ver se esse paciente tem alguma doença sistêmica, se ele tem pressão alta, se ele tem diabetes, se ele tem alteração que aumente o risco dele ter trombose, ele vai ter que usar medicamentos para preparar, se ele está bem nutrido ou não, se ele faz uso de alguma medicação que precisa de ser retirada antes da cirurgia, suspender uma semana antes, 3 dias antes, 5 dias antes. Então, todas essas questões, elas são avaliadas nessa parte do pré-operatório, né? Então, o pré-operatório, aí é importante a gente colocar que ele precisa de ser absolutamente individualizado. Então, se eu vou operar um paciente aqui, ele pode ser que não tenha nenhum tipo de doença associada. O outro paciente, ele pode ter diabetes, ele pode ter glicerídeos altos, colesterol elevado, uma descompensação do diabetes, e tudo isso eu preciso de analisar individualmente para que a gente consiga ter um paciente o mais bem equilibrado possível para submeter o tratamento. No caso nosso, é um tratamento cirúrgico, mas ele pode precisar de um tratamento clínico e há necessidade que ele esteja numa condição clínica a melhor possível, que todas as doenças dele, que ele tem, que ele carrega com ele já, estejam muito estabilizadas, que o diabetes esteja estabilizado, que a pressão não esteja descontrolada e assim por diante. Então, essas são situações que a gente precisa de fazer essa avaliação toda no pré-operatório. Não adianta a gente ficar... o paciente ele tem pressão alta, mas eu vou operá-lo logo. Ele pode ter um problema mais sério no pós-operatório, de repente, um AVC, um derrame, alguma crise hipertensiva que possa comprometer ele de forma muito grave. Então, a gente precisa de analisar tudo isso antes de submetê-lo a uma cirurgia. E um comentário sobre isso tudo é que nós médicos, nós cirurgiões, principalmente, é muito comum de encontrar um paciente que está louco para operar. Se ele pudesse operar amanhã, ele operava. Ô, doutor, opera amanhã. O que você vai fazer amanhã? Mas a verdade é que a gente também precisa aqui tranquilizar esse paciente e explicar para ele a importância desse momento agora, da gente entender como que a doença está ali no corpo dele, para que a gente, entendendo aquela doença, a gente entender qual é a cirurgia que aquela pessoa precisa, qual que é a radicalidade que a gente vai ter que chegar ali com aquela cirurgia, qual que é a dimensão daquela cirurgia,
e que esse período que a gente teoricamente está gastando para operar esse paciente com mais segurança, conforme o doutor Fernando falou, preparo, entendendo quais são as suas doenças, como que o seu corpo, a sua reserva fisiológica, ou seja, todos nós, quando passamos por uma operação, o nosso corpo vai responder àquele trauma cirúrgico. Então, a gente vai falar aqui um pouco das vias de acesso à cirurgia. Então, as vias de acesso à cirurgia, quanto mais trauma essa via gerar, ou seja, por exemplo, uma via que faz um corte maior, o que é a laparotomia, que é o nome que se dá ao corte que é feito no abdômen para ter acesso à cavidade abdominal. O nome dessa cirurgia se chama laparotomia. A gente entra dentro da barriga e ali a gente tem acesso a todos os órgãos. Então é muito comum eu falar para as minhas pacientes, para os meus pacientes, que você vai fazer uma cirurgia no intestino? Sim, mas o intestino é um órgão que está na cavidade abdominal e que, por estar na cavidade abdominal, ele também está perto da bexiga, ele também está perto do rim, ele está perto dos outros órgãos do aparelho digestivo. Então, os órgãos são todos coladinhos ali. Então, a laparotomia, que é aquela cirurgia com corte, a gente tem amplo acesso, né? A gente faz o corte e tem amplo acesso à cavidade abdominal, e esse acesso à cavidade abdominal vai gerar reações também no corpo, que ele vai ter que lidar com aqueles estímulos, aquela alteração que é feita no metabolismo de todo paciente depois que termina uma operação, em que o corpo vai se reestabelecer o equilíbrio até ele se equilibrar e o paciente ir recuperando e ir para casa. Então, a gente vai separar aqui, como a cirurgia de laparotomia, como uma cirurgia que, sim, ela vai demandar mais do corpo para recuperar. Recupera do mesmo jeito, fica bom também. Mas, sim, como ela tem um trauma maior, ela vai levar um tempo de recuperação maior. As vias minimamente invasivas, a laparoscopia, a videolaparoscopia, que já é bem tradicional. Há quantos anos que existe, né, a laparoscopia, né, Fernando? Que a gente vai em congressos e vê cada vez mais a laparoscopia sendo realizada. E a gente vê também que a grande coisa que eles fazem muitos estudos, e já foi feito muitos estudos sobre o uso da cirurgia aberta e o uso da videocirurgia. Se eu faço uma cirurgia aberta para um câncer de intestino, se eu faço a mesma cirurgia por via laparoscópica no câncer de intestino, essas duas cirurgias são oncologicamente boas, ambas terão o mesmo resultado para o meu paciente de chance de cura. Então, existem vários estudos sobre isso, e esses estudos mostram que sim, é possível fazer uma cirurgia oncologicamente correta através das vias minimamente invasivas, sempre que a gente consegue essas vias minimamente invasivas, como existe um trauma menor ao corpo, a recuperação vai ser mais rápida. Então, a robótica, que é a evolução da videolaparoscopia, ela vem para melhorar ainda mais a questão, tudo que limitava a cirurgia videolaparoscópica, por exemplo, a questão da visualização em 2 dimensões, a robótica vem em 3 dimensões. O que a cirurgia videolaparoscópica tem de pinças que não tem movimentos amplos, né, lá dentro, a robótica tem. Por outro lado, o que a gente tem que entender é que a robótica nada mais é do que uma evolução da via minimamente invasiva da videolaparoscopia. A videolaparoscopia já caminhou muito e vai caminhar muito ainda, né? Eu acredito que não vai exterminar a videolaparoscopia, porque ela caminhou tanto, né? A gente consegue fazer tantas cirurgias por via videolaparoscópica com materiais que foram desenvolvidos para a via minimamente invasiva, que são levados para a robótica. Então eu vejo assim a robótica como uma evolução que vai beneficiar aquele paciente que tem
indicação da cirurgia robótica e que vai se beneficiar daquelas melhorias que a robótica trouxe. Menor taxa de internação, um pouquinho menor, mais delicadeza para mexer na pelve. Então tem vários estudos já mostrando que a preservação dos nervos na pelve é melhor na robótica que na laparoscópica, um pouco menos de dor. Então isso tudo vai agregar. Então, em resumo, quando é indicado a cirurgia aberta, o paciente vai recuperar e a gente vai estar junto do paciente, ele vai ter um corte no abdômen, e o corte é um pouco maior, mas vai recuperar e a gente vai dar força para ele. E se a cirurgia pode ser feita por via minimamente invasiva, normalmente os cortes são menores, são uns cortezinhos, uns furinhos que a gente introduz as pinças, e que normalmente tem uma tendência a ter uma recuperação mais rápida. Então, a primeira explicação seria essa, e eu vou deixar o Fernando falar um pouquinho sobre isso, e a gente entender que existem essas vias, a gente sempre vai estar escolhendo e pontuando, ajudando o paciente que é melhor para ele. Alex, você já falou praticamente tudo das vias. Eu vou meio que complementar. Realmente, a cirurgia é importante que as pessoas entendam que, de toda forma, ela é uma agressão ao organismo, né? Você está causando uma agressão ao organismo, uma agressão proposital para poder fazer a retirada de um órgão, de parte de um órgão, enfim. Mas a realidade é que o organismo entende isso como agressão e, naturalmente, por exemplo, no pós-operatório, você vai ter um pouco de dor, o intestino vai demorar um pouquinho mais a funcionar, vai ter um pouquinho de dificuldade para fazer xixi. Então, algumas questões do ponto de vista funcional que vão ocorrer por conta dessa agressão gerada pela cirurgia, né? Agora, de fato, essa evolução, ela só veio a beneficiar o paciente. Eu gosto de contar uma história. Eu tinha um antigo chefe, Alex, que ele falava assim, a laparoscopia estava surgindo e ele adorava a cirurgia aberta, e ele era um cirurgião muito habilidoso. E ele tinha uma certa discriminação com a laparoscopia. Aí ele falava assim, a cirurgia laparoscópica é você pegar e ficar olhando pelo buraco da fechadura. Já a cirurgia aberta é como se você estivesse abrindo a porta. Enfim, ele fazia essa analogia, essa relação, mas a realidade é que a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica, elas só vieram para beneficiar o paciente. A realidade é que o campo visual, a visualização, em várias situações, é muito melhor na cirurgia laparoscópica e na robótica do que na cirurgia aberta. Eu vou dar o seguinte exemplo. Eu fiz muita cirurgia bariátrica, cirurgia em pacientes obesos. Obrigado, Sidney. Forte abraço. E aí, a cirurgia bariátrica, você imagine operar um paciente de 150, 180, 200 quilos, e você ter que ir lá dentro, no estômago, na parte do estômago junto com o esôfago, ou seja, área muito profunda, literalmente muito profunda. A gente tinha dificuldade técnica de chegar ali. E na cirurgia laparoscópica, com uma agressão muito menor, com um campo de visão muito mais qualificado, a gente consegue fazer uma cirurgia com muito mais segurança, com muito mais precisão. E aí a palavra precisão, eu acho que ela se conecta diretamente com a cirurgia robótica, né? Você falou aí que ela lesa menos, ela machuca menos os nervos na região da bacia, da pelve, justamente por essa precisão estabelecida pela técnica da cirurgia robótica. E aí vamos puxar um pouquinho a sardinha para nós cirurgiões. A cirurgia robótica, ela também favorece, porque ela aumenta o tempo útil do cirurgião. Ou seja, o cirurgião que hoje faz uma cirurgia aberta, fica 4, 6, 8 horas numa cirurgia muito grande, em pé, às vezes numa posição que não é uma posição ergonômica, confortável. Quando ele está na cirurgia robótica, ele está ali
sentado no console e mexendo praticamente dedos. Então, ele vai estar numa situação muito mais confortável, que vai assegurar para ele uma, na verdade, uma menor sobrecarga física. Ele vai se desgastar menos. Após uma cirurgia robótica, a pessoa sai muito menos cansada do que numa cirurgia aberta, que você fica 6, 8 horas em pé, praticamente sem se mexer. Então, isso também é um dado que favorece ao cirurgião, ao profissional de saúde. Agora, só duas coisas que eu queria mencionar. A gente já comentou, eu e você, a questão de entrosamento de equipe. Então, você ter uma equipe com quem você esteja entrosado é uma outra situação. Isso assegura uma cirurgia com muito mais harmonia, com um resultado melhor, e a cirurgia ela flui muito melhor do que, por exemplo, eu ter que operar com uma pessoa com quem eu nunca operei, né? Então, isso faz uma diferença enorme. Você ter uma equipe que você trabalha muito afinado, garante, assegura muito mais tranquilidade para todo o procedimento cirúrgico. E também falar sobre a questão eu acho que tudo isso que a gente tem de cirurgia aberta, cirurgia laparoscópica, cirurgia robótica, no final das contas, para dar segurança ao paciente, né? Eu acho que essa talvez seja o termo mais importante. A gente tem como objetivo ter maior segurança para o paciente. E acho que essa evolução, que ela não para, né, é uma chamada melhoria contínua, vai simplesmente ajudar cada vez mais a que os pacientes tenham melhores tratamentos, tenham mais segurança, tenham mais um pós-operatório com menor agressão, uma recuperação mais rápida. Eu acho que a incorporação dessas tecnologias levam a isso. Perfeito, Fernando. Então, sobre a decisão, a gente vai sempre levar em conta a decisão do paciente juntamente com ele, isso é importante. Eu sempre falo, ninguém é operado obrigado, não. No momento que você faz o pedido da cirurgia, está feito o pedido da cirurgia, a gente vai esperar até autorizar, vai esperar até o dia da cirurgia. Até o dia da cirurgia você ainda pode decidir, doutor, eu quero conversar mais. Então, é muito raro alguém desistir, mas eu só queria dizer isso, que a decisão ela é importante, a gente sempre vai querer o bem do paciente, a gente sempre vai estar aqui disposto a conversar. Então é muito comum, ainda mais as cirurgias grandes, abdominais, complexas, de eu ter várias consultas pré-operatórias com o paciente, até um pouco a mais, para realmente deixar ele entender a cirurgia, deixar ele aceitar que aquilo é bom para ele, se ele achar isso importante, tirar as dúvidas, trazer os seus parentes e amigos na consulta. Eu estimulo muito isso, porque depois, antes da operação, você vai precisar diminuir um pouquinho o ritmo. Depois da operação, você vai precisar de ajuda das pessoas enquanto você estiver internado. Você vai precisar minimamente, cuida aqui das minhas crianças, quem é que vai fazer o meu trabalho? Eu vou pedir algum laudo para o meu médico. Olha, isso tudo também passa por esse pacote aí desse preparo pré-operatório que visa exatamente o benefício do paciente. Aqui o nosso objetivo maior é esse, trazer humanização para a cirurgia, é você ouvir o seu paciente verdadeiramente, é você poder explicar para ele em mais de 1 hora, se for preciso, é você dar seu telefone para o seu paciente e ele poder te ligar e você responder ele, é você estar presente no pré-operatório, no intraoperatório, no pós-operatório, não só para o paciente, mas para a família desse paciente, tá? E agora, no passo 3 que a gente separou, para fazer uma cirurgia de câncer no abdômen, o passo 3, então, esse risco cirúrgico, a consulta com um anestesista. Terceiro, realizar o pré-operatório, então, é isso, a cirurgia, risco cirúrgico, anestesista,
Também passar pelo nutricionista, pelo educador físico, pelo fisioterapeuta, pelo psicólogo. Então, o terceiro passo que eu coloquei aqui seria a avaliação com todos os profissionais da equipe multidisciplinar que o paciente vai passar. Então, o paciente que vai fazer uma cirurgia no abdômen, principalmente no trato gastrointestinal, ela, às vezes, pelos sintomas que ela tem, ela não está comendo direito, ela teve que modificar muita coisa na sua rotina, então às vezes ela não está fazendo a atividade física que ela estava fazendo, às vezes ela precisa de um condicionamento da sua respiração cardiopulmonar, que a gente vai aproveitar esse tempo. Então, por exemplo, eu falei, a gente não está gastando tempo, a gente não está enrolando para operar, mas a gente vai aproveitar esse tempo também para ter essas consultas, e essas consultas vão ajudar o paciente a ter uma segurança na operação. E aí vou passar a bola para o Fernando, e depois eu volto com o quarto passo. E até ampliando isso aí, eu trabalho num consultório, Alex, você deve saber, que ele tem vários profissionais. Lá a gente tem vários profissionais médicos, tem profissionais não médicos, tem psicólogo, tem nutricionista, tem fisioterapeuta. E a verdade, desde que a gente abriu o consultório, a gente tem um conceito que é aquela coisa da união faz a força, mas eu tenho uma foto no meu consultório da equipe, e que embaixo da foto a gente fala assim, uma frase de Clarice Lispector que fala: quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas quem anda em conjunto vai mais longe, né? Então isso mostra muito a importância de você ter uma equipe, de você ter um grupo, de você ter um time que está trabalhando em prol do paciente, né? Então todos esses profissionais, ele em algum momento desde o diagnóstico até o tratamento, seja tratamento clínico ou cirúrgico, eles vão tomar parte, eles vão realizar algum tipo de procedimento, eles vão fazer alguma orientação, eles vão fazer algum tipo de intervenção naquele paciente para otimizar, para qualificar, para dar melhores condições para aquele paciente ele se submeter ao tratamento. Então eu acho que isso é muito, muito importante. E basicamente, do que você falou, é basicamente um preparo, que ele vai ser um preparo físico e emocional para a cirurgia, né? Então, à medida que você tem um grande equilíbrio dessas duas esferas, eu acho que a gente tende a ter um resultado muito melhor, né? Eu acho que é muito por aí. E deixa eu só falar que a Liliana aqui falou que você atendia com muita dedicação na UCAM. Ela fez essa menção, então eu não podia deixar de falar. Meu amigo. Boa noite, obrigado. Eu recebo com muito amor o seu comentário, muita felicidade e gratidão. E Fernando, então, o terceiro passo, ele conecta com o quarto. O quarto passo, Fernando, eu não consigo fazer e você não consegue fazer, sabe por quê? Porque depende do paciente. Ele precisa se preparar para a cirurgia, ele precisa seguir o que os profissionais, o que o médico pediu. Ele precisa parar de fumar, se ele fuma. Ele precisa parar de beber, se ele bebe, ou diminuir muito a ingestão de álcool. Ele precisa fazer o que está sendo pedido dos exercícios que forem propostos da fisioterapia. Ele precisa seguir as recomendações nutricionais. Ele precisa seguir a receita pré-operatória que o médico deu, e se tiver alguma dúvida, ligar para o médico, ele vai ter o prazer de responder. A gente está dizendo aqui, o doutor Fernando, qualquer médico que você tenha acesso, aproveite esse acesso para tirar suas dúvidas em qualquer momento do seu tratamento, pré-operatório, intra e depois da cirurgia. O paciente vai ter que pedir ajuda para os seus familiares, para quem está mais próximo, te ajudar naquele período. Ah, mas é uma cirurgia rapidinha, o doutor Fernando falou que em 2 dias eu vou embora para casa, no outro dia eu vou embora. Pode sim, é verdade que isso vai acontecer, mas você precisa de alguém para estar ali com você. Você precisa do rosto do doutor Fernando,
que é familiar para você, mas você precisa também daquela pessoa que você ama, que está ali do seu lado. Você precisa, nesse momento, você às vezes que cuida de uma família, você que é mãe, que é pai, que é avó, que cuida das pessoas ao seu redor, mas que nesse momento você tem que aceitar esse resultado essa vulnerabilidade que todos nós temos nessa situação, reconhecendo ela e aproveitando esse amor que você deu para essas pessoas, você vai receber de volta. Então, sobre o quarto passo, as suas considerações aí, doutor Fernando. É complementar mesmo o que você falou. E diante de tudo isso, e é mais ou menos isso, você está cuidando de um amor de alguém, né? Você está cuidando de um filho de alguém, você está cuidando de um pai de alguém, de um avô de alguém. Então, aquela pessoa, ela tem toda uma história, tem um laço familiar, tem a sua vida profissional, sua vida pessoal. Então, a gente precisa de estar muito atento a isso e ter a sensibilidade de entender esse momento, né? Entender esse momento e, às vezes, até de tomar decisões antes da cirurgia ou durante a cirurgia, levando isso em conta, né? Eu acho que a gente tem que levar isso em conta, às vezes, até na hora de indicar uma cirurgia, na hora de contraindicar uma cirurgia, na hora de operar um paciente, ou até escolher a via de cirurgia, se laparoscópica, aberta e assim por diante. Então, são muitas variáveis que a gente precisa de estar atento. E eu queria dizer também, Alex, é o seguinte, a gente tem, do ponto de vista técnico, duas coisas que eu gostaria de falar. O que a gente chama de protocolo de cirurgia segura. E aí, só para as pessoas entenderem, que eu gosto de falar muito, a gente, antes de operar um paciente, a gente estabelece uma lista de itens que a gente verifica para dar mais segurança à cirurgia. Então, a gente checa o nome do paciente, isso aí imediatamente antes da cirurgia. Mas eu vou falar bem superficialmente, mas a gente checa o nome do paciente, a gente checa o tipo de problema que ele tem, a gente checa se todos os componentes da equipe cirúrgica estão ali, se os materiais que vão ser utilizados na cirurgia estão ali já prontos para serem utilizados, empregados no ato cirúrgico. Então, isso vai também dar muito mais a tranquilidade para a equipe que está atuando e segurança para o paciente. Isso é algo fundamental. É exatamente igual a um piloto de avião, é o checklist, é uma lista de verificação, né? À medida que você faz essa lista de verificação e todos os itens eles estão ok, a gente pode dar a partida, a gente pode iniciar a cirurgia, a gente está autorizado. É como se fosse a torre de comando dizendo, olha, o voo está autorizado, ou seja, a cirurgia está autorizada, a gente pode iniciar o procedimento cirúrgico. Então, isso é um critério importante. E também, hoje, uma metodologia da gente agredir menos o paciente. Quando a gente fala agredir menos o paciente, vamos colocar isso entre aspas, né? Existe hoje vários métodos que fazem com que você tenha um menor tempo de jejum antes da cirurgia, né? Um menor tempo de jejum após a cirurgia, alguns cuidados para que o paciente não desidrate antes da cirurgia. Então, antigamente não. Ainda se faz, mas o preparo do intestino, a limpeza intestinal que é feita, ela muitas vezes leva a um quadro de desidratação do paciente. Então, a gente cada vez menos utiliza um preparo intestinal para que a gente não desidrate o paciente. Então, são todos cuidados que a gente toma na fase, principalmente do pré-operatório, que fazem com que, depois da cirurgia, ele tenha uma recuperação mais rápida, uma recuperação que a gente chama otimizada, né? Então, são também aspectos, critérios técnicos que a gente pensa antes de operar, para que no final das contas a gente tenha melhores resultados, menor agressão para o paciente. Perfeito, Fernando. E depois disso tudo, vem o quinto passo, que é a realização da cirurgia. Então, eu sempre converso com os meus pacientes, as minhas pacientes, que
a gente já caminha bastante, você vê que a gente já falou bastante, mas equiparando, o paciente quando chega para o dia da cirurgia já andou muito mesmo, ele já fez muita coisa, às vezes ele está até cansado, mas quando chega no dia da cirurgia, e principalmente se a gente abordou todos os temas, todos os medos, tudo que a gente pôde fazer, deu o nosso melhor, quando chega na cirurgia, igual o Fernando falou, depois a coisa flui. A coisa flui porque você está ali com os seus colegas de profissão, a sua equipe que está acostumada a operar com você, os anestesistas que normalmente operam com você, no hospital que você escolheu. Então, normalmente a gente costuma operar num hospital que a gente está acostumado ali com aquele dia a dia. E como que isso influencia positivamente nessa harmonia? Quando chega o dia da cirurgia, é o melhor dia. E cirurgia também é a coisa que eu mais gosto de fazer. Então, quando chega no dia da operação, é um dia muito feliz. Normalmente é um dia que eu me sinto realmente esse poder que a medicina nos dá, que Deus nos deu, essa habilidade, essa tecnologia, está ali na minha frente com a pessoa que precisa de mim e que eu estou ali para entregar ali toda a minha atenção, todo o meu cuidado a essa pessoa. Ao mesmo tempo que eu sei que tem aqueles seus familiares que estão ali fora esperando, então que a gente procura antes da operação, tentar dar um alô para eles. Após a cirurgia, dá mais um alô, terminou aqui, correu tudo bem, deu tudo certo, a gente dá aquelas primeiras recomendações. Normalmente, né, quando a gente faz uma operação bem trabalhada como essa, a gente consegue explorar os assuntos de como pode ser a cirurgia durante o pré-operatório, sabendo que sim, quando a gente faz uma operação, principalmente de câncer, a gente pode ter algum achado durante a operação, sim, que muda um pouco a trajetória, e para isso é a nossa formação, a nossa expertise, a nossa técnica e a nossa dedicação de saber também lidar com aquele problema e, conforme o Fernando falou, dentro de toda a relação médico-paciente que se cria, dentro de todo o pré-operatório, todos os exames, todas as conversas que eu tive com o paciente, naquele momento ali eu vou saber o que fazer. Eu vou saber, né? E Deus também, e que eu acredito muito, vai estar ali, imerso ali, me ajudando a tomar aquelas decisões que eu vou comunicar tanto para o paciente quanto para a família. Então, em câncer, a gente não costuma mais esconder nada do paciente. Antigamente, pode ser que a medicina não tinha tanta evolução, em que os médicos escondiam, às vezes, coisas, assuntos com os pacientes. Hoje a gente não faz isso, né? Desde que eu me formei, eu nunca vi isso acontecer, graças a Deus. Então, eu acho que isso acontece também porque a gente tem recurso, tem o que fazer, tem o que falar para o paciente. Mesmo até na situação mais difícil, mesmo nas situações em que a gente, como cirurgião, não pode resolver, isso existe também. Mas é para isso que existe a medicina. É prevenir, curar, aliviar e confortar. Essas são as coisas que o bom médico, precisa saber fazer bem, né? E aí eu deixo as considerações para o Fernando. A gente está chegando no finalzinho da nossa live. Eu quero agradecer todas as pessoas que estão aqui, que comentaram, né? O último comentário aqui da Maria Aparecida. Boa noite, minha confiança, só gratidão pelo carinho que tem seus pacientes. Eu sou muito grata por tudo, graças a Deus, ao Dr. Alex. Amém, obrigado. E, Fernanda, eu quero suas últimas considerações e quero te agradecer também pela presença. Tá. Só também complementando o que você falou, a gente, como cirurgião, a gente se prepara para esse momento, né? A gente faz várias cirurgias, quer queira, quer não. A gente passou por um processo de um treinamento muito longo, muitas vezes exaustivo, né? A gente sabe como é a residência médica, a especialização. Ela é desgastante, mas ela nos credencia a ter muita segurança. E essa segurança ela é diretamente transmitida no ato cirúrgico, né? A gente consegue desempenhar a nossa atividade
com muito mais serenidade, com muito mais convicção. A gente sabe os passos a serem tomados, a gente sabe os riscos que existem. À medida que a gente vai ficando mais experiente, a gente sabe até que ponto a gente pode ir, se a gente pode avançar mais ou menos. Então a gente consegue ter essa condição de tomar decisões muito mais assertivas, muito mais precisas realmente. Então, a gente tem realmente um preparo e uma vivência para chegar naquele momento de realizar a cirurgia, a gente conseguir executá-la com o maior grau de segurança possível para o paciente. Sabendo que a gente quer que, naturalmente, que aquela cirurgia ela tenha um bom resultado, que a gente consiga curar o paciente, que a gente consiga restabelecer funções, restabelecer qualquer tipo de limitação que o paciente tenha em virtude daquele câncer, né? Então, assim, eu acho que, para finalizar, esse laço de segurança e de confiança que foi estabelecido ao longo de toda essa maratona que a gente contou aqui durante pouco mais de 1 hora, ela tem esse desenlace no ato cirúrgico, mas sabendo que depois disso, muitas vezes existem outras etapas. A gente sabe que muitas vezes, quando a gente fala de tratamento de câncer, a gente vai ter outras etapas que aí concerne faz com que a gente precise de ter também um bom grau de comunicação com o paciente para fazê-lo entender, às vezes, que ele precisa de fazer uma quimioterapia após a cirurgia, fazer uma radioterapia, ou passar por outras etapas de tratamento que são complementares à cirurgia, que vão ajudar a cirurgia a ter seu melhor resultado também. Então é isso. E eu é que agradeço, Alex, pela oportunidade, esse compartilhamento aqui de experiência, de vivência. Assim, você é um cara iluminado, eu tenho muita admiração por você, Obrigado. por sua esposa. A gente conviveu mais diretamente bem pouquinho, praticamente só 2 dias, mas eu acho que foi suficiente para a gente já fortalecer essa amizade. E eu estou falando da pessoa, mas profissionalmente é um cara extremamente capacitado, e por todas as opiniões aqui que as pessoas colocaram, dá para ver o quanto você é um médico humano. Então eu agradeço aí a oportunidade, meu amigo. Gratidão, Fernando. E uma última história, um dia tinha um senhor que ele tinha que atravessar um caminho assim muito escuro, e esse caminho parecia muito, muito, muito assustador. Só que esse senhor, ele tinha aí uns 20 quilômetros para andar, Fernando, nesse caminho, e lá no final ele ia conseguir chegar lá onde ele quer chegar. E nesse caminho, ele descobriu, Fernando, que ele tinha uma lanterna na mão, e essa lanterna ela iluminou os primeiros 20 metros, e ele andou os 20 metros. Depois, essa lanterna iluminou mais 20 metros, e ele andou mais 20 metros. E assim ele foi andando, até que ele chegou onde ele queria. Então, que o médico seja a luz desse tratamento, que o cirurgião seja a luz desse tratamento, que os seus amigos e parentes sejam luz, que a sua fé seja a luz, que Deus seja a luz, e que a sua vontade seja a luz, e que você ande cada passinho, cada 20 metros, então, até chegar onde você quer, e assim as coisas vão ficar mais fáceis. Esse é o meu recado final. E, Fernando, obrigado demais, foi incrível. E sempre ao lado desse, ó. E sempre ao lado desse aqui, ó. Exato. Amém. Esse aqui está ao nosso lado o tempo todo. Com certeza. Por vezes ele estará ao nosso lado, por vezes, porque não, ele vai estar carregando a gente, né? Então, agradecendo a todos que estão aí, um abraço. Semana que vem tem mais live. Fica com Deus, Fernando. Fica com Deus a todos aí. Tudo de bom. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio, e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando.
E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.